Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo. Nós iniciamos a semana passada uma série de estudos no Evangelho de Marcos. Desde o ano passado nós temos estudado alguns livros da Bíblia, né? Então nós já tivemos a oportunidade de refletir na primeira carta de Pedro, estudamos a carta aos Filipenses do apóstolo Paulo, vimos também o livro do Eclesiastes, e agora esse ano nós iniciamos com o Evangelho, o primeiro Evangelho inclusive escrito para as igrejas, né? Marcos escrevendo para a sua comunidade, relatando aquilo que aconteceu durante o ministério de Jesus e como Jesus, o Filho de Deus, que é o tema principal do Evangelho de Marcos, como o Filho de Deus se revelou, se manifestou como um servo que sofreu, como alguém que passou por lutas e dificuldades, mas que venceu para que nos mostrasse o caminho. Assim, o que Marcos está mostrando para a comunidade que lê, é que mesmo diante das dificuldades e das lutas, Deus é conosco e nos ajuda na caminhada, né? Esse é o foco principal no Evangelho de Marcos. E a semana passada nós vimos até o verso de número 13, e hoje nós vamos iniciar no Evangelho de Marcos a partir do verso de número 14. Todos acharam? Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, verso 14. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o chamado. Diz assim a palavra do Senhor: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, ao ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém até aí. Que Deus abençoe a nossa reflexão, nosso estudo aqui nessa manhã, nesses versos da palavra de Deus, que nos mostra Jesus realizando, desenvolvendo o seu ministério. Nós temos várias ações de Jesus aqui nesses versículos lidos, né? Como nós estamos estudando o Evangelho todo, lembrando que o Evangelho é uma literatura nova para aquele tempo, né? Havia as cartas, havia livros históricos, e Marcos, então, ele escreve um novo estilo de se comunicar através da escrita, que é o Evangelho. Por isso que nós chamamos de Evangelho, falando a respeito dessas boas novas, que é o próprio Jesus. E neste Evangelho, a partir do versículo de número 14, nós vamos ver Jesus, depois da tentação no deserto, dando continuidade agora
ao seu ministério público, aquilo que ele desenvolveu. E uma das primeiras coisas que nós encontramos no Evangelho de Marcos é a primeira frase de Jesus. Aqui, o que Jesus irá dizer no Evangelho de Marcos? A primeira fala de Jesus no Evangelho é a seguinte: Jesus virando e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você pode ver que há uma diferença na forma como Marcos comunica aquilo que ele quer passar à comunidade. Se você vai em outro evangelho, você tem o diálogo, por exemplo, de Jesus com João Batista: importa que você me batize, eu vim para esse propósito. Mas Marcos não. Marcos, ele não entra nesta cena. Marcos, ele fala sobre o batismo de Jesus, e a primeira fala de Jesus no evangelho de Marcos é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Porque este é o resumo de todo o ensino que vem da parte de Jesus para aqueles que estão ouvindo, e é nesse aspecto que Marcos quer focar. Ele vai falar a respeito do Evangelho, a respeito da necessidade do arrependimento e de crermos naquilo que foi anunciado. Então, eu anotei para a gente esse versículo de número 15, principalmente essa frase de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é arrepender-se? Arrepender-se é dar meia volta, é você tomar um caminho oposto ao qual você está tomando. Pode ser também interpretado como afastar-se de algo que não é bom. O arrependimento, ele traz essa mudança de direção na nossa vida e nos faz deixar de lado algo que não está correto de acordo com os princípios de Deus, a vontade do Senhor. Esse é o conceito do arrependimento, né? O arrependimento, ele tem aquela ideia, como sempre foi dito, de metanoia, se você já ouviu esse termo, de tomar a direção de 180 graus, né? Então, se você está virado para uma direção, 180 graus é você tomar o caminho totalmente oposto, inverso do caminho para o qual você estava indo. Então, o arrependimento, né, passa por esse caminho da conversão, da mudança de vida, da transformação, né? E é sobre isso que Jesus vai falar. Olha, arrependei-vos e crede no Evangelho, que a vida de vocês possa passar pela conversão, pelo arrependimento, pela mudança total de vida, né? E a única condição requerida aqui por Jesus é a decisão de mudar, de fato se entregar ao Senhor e ter uma nova vida, a coragem de arriscar tudo. Anotei até essa frase: a coragem de arriscar tudo, de arriscar a vida, sobre a oferta anunciada, que é crer no Evangelho, crer nas boas novas, né? Jesus faz esse convite: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O convite de Jesus para a gente, né? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e nós precisamos sempre de um novo rumo para a nossa vida. Voltando um pouco ao que nós conversamos na aula anterior, que foi sobre o Evangelho. Aqui nós vemos a palavra Evangelho nos lábios de Jesus, né? O que significa o Evangelho? Nós falamos sobre as boas novas, porque a palavra Evangelho, ela é uma junção de duas palavras, que significa aquele que anuncia as boas novas, e jubiloso, aquele que anuncia com alegria as boas novas. Lembrando que essa palavra já existia naquele tempo, antes de Jesus vir em carne, que significava uma boa notícia dada porque uma criança nasceu, não uma criança filho de qualquer pessoa, mas uma criança sobre a qual se criava uma grande expectativa, alguém que poderia herdar o trono, alguém que poderia ser um novo rei. Então havia uma expectativa sobre aquele nascimento. Então, quando dizia que nasceu alguém que poderia mudar o rumo da história, era uma boa nova. Quando um novo imperador assumiu o trono, quando havia uma mudança no governo, no poder, então o povo criava uma expectativa de que agora poderia ser diferente. Então, todas as vezes que acontecia algo nesse sentido, ou um mensageiro vinha do campo de batalha para a cidade para dizer que o exército deles venceram a batalha, então eles estão livres, agora libertos. Então, uma boa notícia sempre era algo que provocava uma mudança enorme na vida das pessoas, ou que poderia provocar. Era uma grande expectativa. E o Evangelho de Jesus é exatamente isso. Agora, na história, Deus se fez carne,
e a partir de agora há uma nova perspectiva, uma nova expectativa de vida. Sua vida não vai ser mais a mesma. Portanto, se arrependam e creiam no Evangelho. Se convertam, né? Se entreguem, se consagrem, busquem uma vida com Deus. Esse é o Evangelho. Qual é o Evangelho do Reino de Deus? E aqui eu queria falar um pouco e colocar para vocês também. Se alguém quiser falar, viu, gente? O microfone está aqui. Vou deixar com o Márcio, que está mais perto aqui, Márcio. Já deixei ligado, viu? Se alguém quiser compartilhar ou falar, só dá um sinal aí que o Márcio leva o microfone para vocês. O Evangelho de Deus. Qual é essa boa nova da parte do Senhor? Por que uma boa nova do Senhor? Qual que é a mudança que acontece? Qual que é a nova perspectiva de vida que temos a partir do ministério e da pessoa de Jesus? Para que nós consigamos compreender com profundidade o que Marcos está dizendo, é preciso a gente lembrar de todo o conceito teológico de reino. Lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos a criação do ser humano, a criação do homem. E nessa criação, Deus fez tudo bom, tudo perfeito. Havia uma interação saudável entre o homem e a mulher, entre a criatura, o ser humano, e a própria criação como um todo, né? Havia harmonia, havia paz, havia relacionamentos benéficos. Por quê? Porque Deus era rei sobre tudo, Deus governava sobre tudo, Deus era Senhor e é Senhor sobre tudo. Só que o homem, o ser humano, ele no capítulo 3 tem o que a gente conhece como a queda. O que a queda representa? O que o pecado, o que a escolha de Eva e também de Adão, ao comerem do fruto proibido, representava para aquele momento em que eles vivenciavam? Representava a busca do ser humano de ser o seu próprio Senhor, de ser o seu próprio rei. Olha, quando vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer, vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus o é. Aí nessa tentativa, nessa busca, numa ânsia por ser senhor de sua própria vida, Adão e Eva comem do fruto, e aí então nós temos o pecado, a queda. Isto mostra o homem tentando assumir o controle da sua própria vida, ele sendo seu próprio rei, ele querendo dizer, em outras palavras, pelas suas atitudes, quem manda aqui sou eu, né? Não, eu sei o que é o melhor para mim, né? E aí então, com a queda, os relacionamentos e tudo ao redor do homem se torna desajustado. Há um desajuste, porque aonde Deus governa é perfeito, mas aonde o homem governa não é nada perfeito. Né? Deus sempre age com graça, Deus sempre transforma, renova. O homem, lamentavelmente, pela sua limitação humana e pecaminosa, ele destrói. Por isso que nós vemos uma relação desajustada nos relacionamentos humanos, seja na vida familiar, seja no mundo empresarial, seja em qualquer lugar. Por quê? O que complica? A natureza humana, certo? Somos nós que complicamos. O ser humano é complicado, porque a gente que é do nosso jeito, nós somos como Adão e Eva. Quando Jesus se faz carne no Evangelho, o Evangelho é Deus mostrando a todos nós que Jesus é o verdadeiro rei, ou seja, o governo está sobre Cristo. Então, a partir de Cristo e em Cristo, é Deus mostrando que é possível viver o reino segundo a vontade dele desde o princípio da criação, através da pessoa de Jesus. Essa é a boas novas. Por isso o reino de Deus já está presente entre nós. Por que o reino de Deus está presente? Porque Jesus pode ser aquele quem conduz a nossa vida. E quando vivemos segundo Jesus, nós expressamos os valores do reino de Deus na terra. É o reino de Deus entre nós. Quando nós perdoamos, é o reino de Deus manifesto. Quando nós guardamos a amargura, é o reino dos homens manifesto. É um negócio que só pela graça de Deus.
Quando a gente se vinga, é o reino dos homens sobre a terra. Quando a gente perdoa, é o reino de Deus sobre a terra. Quando a gente é justo, é manifestação do reino de Deus sobre a terra. Quando a gente é injusto, é a manifestação do nosso próprio reino sobre a terra. Então o Evangelho, ele é uma nova vida, o Evangelho é um novo caminho, o Evangelho é uma perspectiva de mudança, ou seja, a partir de agora, vocês não precisam mais viver sobre o reino dos homens, como fora na queda de Adão e Eva. Vocês podem viver agora sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que é uma nova vida. Então, apesar de termos o relato da criação, termos o relato da queda, nós temos agora o Evangelho, que é uma boa notícia, é uma boa nova, é Deus dizendo: vocês podem e devem viver de maneira diferente, por isso se arrependam e creiam no Evangelho. Certo? Alguém quer falar algo até aí? A partir daí, Jesus faz o quê? Ele chama os seus discípulos. Ele vai chamar pessoas para o seguirem. E esse chamado é para a gente também. Nós estamos aqui nessa manhã, também somos chamados para segui-lo. O texto bíblico, depois que Jesus anuncia o Evangelho, chama ao arrependimento, ele vai dizer, o texto lá no versículo 16: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores, então eles estavam no trabalho e foram chamados. Jesus falou para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Jesus, Tiago, filho de Zebedeu, e João, outros 2 irmãos, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou também. Deixando eles o barco, e a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram Jesus. Nós temos agora o chamado dos discípulos. E tem 2 aspectos que eu queria destacar aqui nessa manhã, desse chamado de Jesus dos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus, ele age de maneira diferente dos rabis da sua época, dos mestres da lei, daqueles que ensinavam os discípulos. A primeira inversão que Jesus realiza envolve a tradição judaica, porque na tradição judaica, os discípulos procuravam o rabi. Então era assim, estava lá alguém chegando na fase adulta e gostaria de ser discipulada, e ele conhecia os rabis da cidade, que tinham as suas famas, e o pupilo decidia assim: eu quero que aquele homem me ensine, e ele ia pedir para que o rabi o ensinasse. Era assim que funcionava. Mas Jesus fez diferente. Jesus não foram as pessoas que foram até ele que foi até as pessoas. Ele foi até Simão, Tiago, André, e falou: olha, venham me seguir, me sigam. Há uma inversão na tradição judaica. Em vez dos discípulos irem atrás do rabi, é o mestre aqui que vai atrás dos seus discípulos. E isto mostra aqui, de fato, tudo parte da escolha do Senhor, né? A gente, como bom presbiteriano, a gente pode defender a doutrina da eleição aqui já, né? É o Senhor que vem até nós, né? O chamado de Jesus, né? E Jesus fez isso, ele mudou a tradição. Ele chegou aos discípulos e falou: olha, venham e sigam. É um chamado dele, parte de um chamado dele. E assim é conosco também. O Senhor nos chamou. Quando Deus nos chama, quando Deus, pela sua graça, exerce misericórdia sobre nós, não tem como negá-la, até porque não tem como resistirmos à ação do Espírito de Deus. Deus é todo poderoso. E há essa inversão aqui. E uma segunda inversão que eu colocaria é, na verdade, um choque na tradição cultural. Porque naquele tempo, um pouco diferente dos tempos modernos, a identidade de um indivíduo, ela estava na família. Era muito associado quem a pessoa era com a família a qual ela pertencia. Havia uma identidade familiar fortíssima na cultura do Oriente. Diferente para a gente hoje. É difícil às vezes a gente conseguir ter dimensão dessa questão cultural,
porque nós vivemos num tempo diferente, numa cultura diferente, e nós procuramos entender, compreender o Evangelho de Jesus e aplicá-lo nos dias atuais. Hoje não é raro os nossos filhos, nossos netos crescerem independentes, certo? Não é raro. Hoje, na verdade, já começa a crescer, criança sair de casa, não é assim? Aí começa qualquer coisinha, eu que mais espero ficar velho para sair daqui, não sei o quê, né? Já é é diferente a cultura, não é? É muito. Você vai assim, você vai chamar a atenção de um filho, você vai ver o dia que eu sair dessa casa, vai lá e fecha a porta, não sei o quê e tal, né? Naquele tempo isso não existia. Naquele tempo a cultura era extremamente familiar. E Jesus, quando chama os discípulos, inclusive no texto que nós lemos, nós vemos que os irmãos deixaram o próprio pai, certo? O pai ficou com os empregados e eles seguiram Jesus. E nós temos um texto bíblico, que é um texto às vezes muito delicado, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que Jesus diz que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, os parentes tudo, não deixar tudo para trás e segui-lo, não está agindo corretamente, certo? Não temos esse texto que aborrece, que inclusive em algumas traduções são traduzidas como ódio. Aquele que não odiar pai e mãe, palavra pesada, né? Por que esse texto ele está presente? O que isso significa? Quando nós lemos que aquele que não aborrecer pai e mãe, aquele que não odiar pai e mãe, o que é importante é a gente compreender o que esse texto significa, tanto no seu contexto quanto no seu significado original, que é a ideia de você ter uma relação, vamos dizer em graus menores, de você ter uma dedicação e uma devoção tão grande para com Deus, que numa escala de comparação, parece que o que vem em segundo lugar não tem o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma dedicação, e aí, em outras palavras, o mesmo amor, que aquilo que está em primeiro lugar. Aborrecer pai e mãe, deixar tudo isso para trás, não significa desvalorizar, não significa não dar o devido crédito, não significa desrespeitar, não significa ser indiferente, não significa menosprezar, não significa deixar de dar atenção, mas significa, na literatura bíblica, colocar Deus em primeiro lugar ao ponto de que todas as outras coisas passam de fato a ser secundárias. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, colocar a comunhão comigo acima de tudo. E os discípulos aqui, eles não pensam duas vezes, eles deixam o Pai, deixam os negócios do Pai, para seguir Jesus. O chamado, ele traz essa ideia da devoção total, da devoção completa. E não é para algumas pessoas especificamente, é para todos. Se alguém vier e me seguir, Jesus diz, se alguém vier, qualquer um que reconheça Jesus como Senhor da sua vida, precisa colocar Jesus de fato como a razão da sua existência. É isso que Jesus está dizendo com esses versículos, e principalmente nesse Evangelho de Lucas, que às vezes é um texto muito delicado e às vezes confuso, né? Jesus é tudo para nós, Jesus é tudo para você. Só colocando Jesus como aquele que é o centro da nossa vida, é que nós conseguimos ter uma relação com todas as outras coisas de uma maneira saudável, senão se torna doentio. Não acontece com as pessoas que a gente conhece, mas você já viu relacionamento conjugal doentio? Pode ter casamentos que entram numa relação que não é saudável. Por quê? Porque Cristo não é o centro do coração dos dois. E quando Cristo não é o centro, o outro se torna o centro e a relação se torna doentia. Aí a gente tem abusos, aí a gente tem relações disfuncionais, porque a relação ela não se torna saudável, porque a gente complica. E é interessante, às vezes até um amor, mas um amor no sentido humano. O amor humano, ele se torna descontrolado. Aí a pessoa mata por amor, né? Não é assim? Feminicídio não é isso? Eu amo tanto, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Ele vai lá e mata. E depois se mata.
É lógico que a gente foi para o extremo, né? Mas é o amor disfuncional. Pessoa que ama o trabalho. Você já viu gente que ama o trabalho? Graças a Deus não tem ninguém aqui, né? Hã? Hã? Veste a camisa. Veste mais a camisa da empresa do que a camisa de Jesus, né? Se fosse nos dias modernos, nos dias contemporâneos, se Jesus dissesse assim, ó, aquele que não aborrecer o seu trabalho, eu acho que seria mais escandaloso para a gente do que aquele que aborrecer pai e mãe. Porque as pessoas hoje têm a sua identidade pessoal muito mais ligada à profissão que exerce do que à família que pertence. Se alguém perguntar, quem é você? Geralmente você fala, eu sou advogado, eu sou pastor, eu sou vendedor da... A gente se identifica muito hoje por aquilo que nós fazemos. Por isso que há uma quebra da tradição aqui cultural. As pessoas se identificavam pela profissão dela, pela família dela. Hoje a gente se identifica de outra forma, mas o que Jesus está dizendo é que nós não podemos colocar absolutamente nada, nem ninguém, no lugar dele. Senão as nossas relações se tornam doentias, se tornam frágeis, se tornam, às vezes, até pecaminosas. E é muito difícil isso para a gente, porque não podemos cometer o equívoco de achar que as relações são descartáveis ou são desnecessárias, não. As relações são importantes, mas se não tiver o senhorio de Jesus em primeiro lugar sobre as nossas vidas, essas relações vão ser prejudicadas. Pai e mãe que tratam o filho de uma maneira disfuncional, vamos usar essa palavra que ela é melhor, né? Às vezes quer proteger o filho e a filha de tudo, né? Judiação dele, né? Meu Deus, ninguém pode fazer nada, né? Se alguém olha torto para o filho, pronto, já embirra com todo mundo, né? Já acha ruim, já começa a ter dificuldade. Não, porque não pode. O filho, eu quero tal coisa, aí acabou o mundo enquanto não der o que o filho quer, né? Aí fica aquela relação que trata uma criança, e às vezes o adolescente, e às vezes um marmanjo de 40, 45 anos, né? Porque não tem idade, né? Às vezes está lá o filho lá barbudo, e a mãe e o pai, meu filhinho, judiação, né? Vem cá deitar aqui na cama do papai, né? Porque marmanjo de 55 anos deitado lá na... Ô, gente, isso aí não tem problema de vez em quando não, viu? Estou dizendo, vocês estão entendendo, né? Que eu estou usando algumas coisas práticas do dia a dia, mas de uma maneira irônica, né? Lógico, né? Mas aquela relação que parece que o filho é a vida, eu vivo pro meu filho, a minha vida é meu filho. Sua vida é para Jesus. Você vai servir seu filho, você vai cuidar do seu filho, você vai educar o seu filho, você vai disciplinar o seu filho, de acordo com o Evangelho de Jesus. Isso é saudável. Você vai amar de acordo com o Evangelho de Jesus. Quando as coisas perdem o seu lugar, as coisas se tornam doentias. Por isso Jesus, e anotei essa frase aqui também, Jesus deve ser seu objetivo e prioridade absoluta, e assim sua vida deve gravitar em torno dele. Quando a nossa vida gira em torno de Jesus, estamos colocando Jesus ao centro da nossa vida, as outras coisas começam a ser equilibradas, começam a ser saudáveis. A gente sabe os limites das coisas, a gente sabe quando o nosso filho precisa de disciplina, não precisa ser corrigido. Não, nosso filho está errado. Às vezes o filho do outro está certo, o nosso está errado. É difícil às vezes reconhecer, né? Não, às vezes, precisamos de um limite nisso. Eu preciso me dedicar ao meu trabalho, mas espera aí, tem um limite para isso também, eu não posso me dedicar ao meu trabalho ao ponto de deixar as outras coisas sem atenção devida. Eu não posso viver em função disso e não buscar a Deus. Não posso, espera aí, tem alguma coisa que não está legal. Então Jesus nos mostra isso no seu chamado. O chamado de Jesus é um despertar da vida daquele que o reconhece como Senhor, para que a vida a partir de então gravite em torno dele, gire em torno dele. A nossa vida tem que girar em torno de Jesus. Não é em torno de uma instituição religiosa. É muito importante a instituição, a denominação, e a gente está aqui, a gente luta pela nossa igreja, enquanto comunidade local, a gente faz tudo que é possível, a gente trabalha nos ministérios,
consagra o nosso dízimo para poder desenvolver o trabalho, a gente faz tudo isso por amor a Deus, mas a nossa vida também não gira em torno de uma instituição, a nossa vida gira em torno de Jesus. Lá no céu não vai ter placa, né? Fazer igual, que tá igual a história, né? Falou assim que a pessoa morreu, foi para o céu, aí foi fazer um tour, né? No céu, conhecer. Aí viu um povo cantando, aí falou assim, nossa, que o povo canta bem. Aí quem estava apresentando ali, o anjo, falou assim, esses aí são os batistas, gostam demais de cantar, não sei o que, é um povo que é dedicado ao canto e tal. Aí andou mais um pouco, viu um povo lá falando, levantando as mãos, em oração, fervoroso. Falou, nossa, povo fervoroso, esses aí são os assembleianos, né, povo da igreja mais pentecostal, gosta muito de orar, não sei o que, né. Ele falou, que legal. Andou mais um pouco, viu um povo sentado, lendo, estudando. Falou, esse povo estudioso, esses aí são os presbiterianos, né? Esses gostam de ler, gostam de estudar, não sei o quê. Aí andou mais um pouco no céu, viu uma paredezinha assim. Ele falou, uma parede, mas no céu. O que é essa parede? Ele falou assim, fala baixo, que é o pessoal da congregação que está do lado de lá, eles acham que eles estão sozinhos aqui. Eles acham que eles estão sozinhos aqui. Ai. Depois você edita para mim, viu, Demis, isso aí aqui. Não há placa denominacional no reino de Deus. No reino dos homens há. Certo? A gente separa, a gente divide, a gente coloca um monte de coisa. Mas no reino de Deus, não há separação. Então nós precisamos voltar e focar na pessoa de Jesus. O último ponto dentro do texto que nós lemos, mostra então aquele que chama com autoridade. Como Jesus deve ser o objetivo e a prioridade absoluta no nosso coração e a nossa vida deve gravitar em torno dele, Jesus vai ser apresentado aqui por Marcos como aquele que tem toda a autoridade. Versículo de número 21, do 21 e 22, vai dizer assim, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Agora eu quero falar sobre a autoridade de Jesus. Jesus ensinava como aquele que tem autoridade, não como os outros escribas. Esse Senhor, que anunciou o reino de Deus, e deu a palavra para que nós pudéssemos nos arrepender e crer no Evangelho, ele se mostrou como aquele que chama os seus discípulos, e agora como aquele que chama, ele revela a sua autoridade. E nós vamos ver aqui que a autoridade é algo derivado de uma fonte original. Isso significa autoridade. A autoridade de Jesus é Jesus fazendo algo próprio dele, que os escribas não tinham, porque os escribas ensinavam. Os escribas interpretavam o Antigo Testamento. Eles falavam das doutrinas, falavam das leis. Mas quando os judeus ouviram Jesus, Jesus tinha algo que era próprio dele na maneira de ensinar. A autoridade se revelava através de alguém que não só transmitia um conhecimento ou uma ideia, mas transmitia algo de si mesmo. A autoridade vem da raiz da palavra autor, aquele que escreve algo próprio, aquele que tem algo de si para oferecer ao outro. E Jesus tinha essa autoridade. Ele ensinava com legitimidade, ele tinha liberdade no seu ensino, ele tinha franqueza. Jesus não se importava com a oposição daqueles que discordavam de sua fala. Os fariseus e os saduceus o perseguiam muito pelo seu ensino, porque Jesus chocou aqueles do seu tempo com o seu ensino. Jesus tinha autoridade, o povo ficava admirado, porque via que havia algo da parte dele que era poderoso, porque era o próprio Deus que se fez carne. E aí então nós vamos ver Marcos apresentando a autoridade de Jesus em dois aspectos, e esse é o propósito do texto: mostrar que Jesus tem autoridade espiritual, porque o texto vai dizer que quando Jesus está ensinando na sinagoga, entra um homem possesso de um espírito imundo. Esse homem questiona Jesus,
diz que sabe quem Jesus é, o Santo de Deus. Jesus repreende o espírito maligno, o espírito imundo, que agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu do homem que estava possesso. Ou seja, o que o texto quer mostrar? Que no mundo metafísico, no mundo além do mundo físico, no mundo espiritual, Jesus tem poder, como nenhum outro demonstrou. Então, se alguém está possesso de um espírito maligno, Jesus, que tem toda a autoridade, pode agir sobre esse mundo espiritual e dizer a alguém que está possesso, dizer a um espírito maligno: cala-te, sai desse homem, e ele imediatamente, mesmo revoltado, indignado, ele sai. E aí então, nós temos a cura da sogra de Pedro, mostrando que Jesus não tem só autoridade no mundo espiritual, mas que também tem autoridade sobre o mundo físico. Ele não só liberta aquele que é possesso de um espírito maligno, mas ele cura uma doença ou uma enfermidade que também está presente no corpo físico. A sogra de Simão estava acamada, com febre. Jesus vai até a casa, toma ela pela mão e ela é curada. A autoridade de Jesus é manifesta por Marcos nesses dois relatos no primeiro capítulo. Nós estamos diante daquele que tem autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. Nada está fora do seu alcance, nada está fora do seu domínio, nada está fora do seu poder. As curas realizadas por Jesus é a prova clara de sua autoridade sobre todos os domínios da vida, sejam eles espiritual e físico. E nos últimos versos que a gente leu, vai mostrar isso de uma maneira resumida. Ele vai dizer assim, olha, versículo 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e todos os endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então ele encerra esse episódio mostrando que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, e é esse Cristo que nós somos chamados a seguir, aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, aquele que pode dar novo rumo à nossa vida, seja ela física ou espiritual, aquele que pode mudar com um toque, com uma palavra, a vida de qualquer pessoa e qualquer circunstância. Jesus, o Filho de Deus. Portanto, que hoje pela manhã, que nós possamos continuar crendo no Evangelho, mesmo diante das dificuldades que nós venhamos a enfrentar, Quando a gente segue a Jesus, e essa foi a última frase que eu coloquei, quando seguimos Jesus, não temos ideia do caminho que trilharemos. Nós não sabemos o que a vida nos aguarda, certo? Nós não sabemos. Nós não sabemos se as coisas vão caminhar bem para a gente amanhã, ou se não vai dar certo. A gente não sabe as dificuldades que nós vamos enfrentar nos relacionamentos, sejam familiares, profissionais, eclesiásticos. Nós não sabemos. Nós não sabemos se a gente vai crescer profissionalmente, se a gente vai sofrer uma crise profissional. A gente sabe o que a gente quer, A gente quer crescer, a gente quer ficar bem, é o nosso desejo, mas a gente não sabe. A gente não sabe se a gente vai melhorar a saúde amanhã ou se a gente vai piorar. Nós não sabemos o caminho que a gente vai trilhar, nós não sabemos. Seguir a Jesus é de fato confiar em Deus, crer no Evangelho, na pessoa de Jesus, mesmo sabendo de toda essa incógnita da vida humana. Mas apesar de não termos o conhecimento do que acontecerá amanhã ou depois, é a gente não olhar para trás, é a gente continuar olhando para frente, olhando para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e continuar seguindo adiante, e continuar dando um passo de cada vez em torno de Jesus, sempre olhando para Ele e seguindo, e que nós possamos como igreja, como o povo de Deus, olhar de fato para Jesus e seguir, sabendo que diante dos desafios que a vida trouxer, o que Deus permitir, Ele tem autoridade sobre todas as coisas e Ele não nos deixa sozinhos, Ele está com a gente, Ele não desampara a gente. Basta nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos no Evangelho e seguirmos, deixar todas as coisas no seu devido lugar, mas colocar o amor nosso por Cristo como aquilo que deve ser cultivado dia após dia,
e as outras coisas vão se encaixando com a graça dele. Por isso, busque a Deus, ore ao Senhor, leia os evangelhos, coloque a sua vida diante de Jesus. Uma vida saudável é uma vida em Cristo. Um casamento saudável é um casamento onde Cristo está em primeiro lugar. Uma vida onde nossos filhos são educados, ensinados, corrigidos de maneira equilibrada é aquela que Cristo está em primeiro lugar. Uma vida profissional bem-sucedida é uma vida onde nós agimos no trabalho segundo o Evangelho de Cristo, porque Cristo está em primeiro lugar. Quando Cristo de fato é tudo para nós, todas as outras coisas caminham, não sem problema, porque ainda batalharemos no mundo onde o reino dos homens está presente. Mas se nós formos canais, instrumentos do reino de Deus nessa terra, o reino de Deus por meio de Cristo mostrará os seus valores e os seus princípios, e a gente vai conseguir vencer, aguardando o dia em que o reino dele se manifestará completamente em todos os lugares. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.